Não tem? Perguntou ela com ar de suspeita. Só que eu o matei. Pare. Não importa o que vá dizer, pare. Foi atropelado por um caminhão que lhe esmagou as pernas de trás. Arrastou-se para baixo da casa. Vez por outra fazia um barulho como se lutasse e movia-se de um lado para outro, mas quase sempre estava quieto, parecendo esperar. Esse animal deve ser morto, vinham me dizer. Passadas algumas horas, veio para fora miando, como que pedindo auxílio. Deve ser morto, repetiam. Não? Queria deixá-lo matar. Diziam que era cruel deixá-lo viver. Então acabei por dizer que o faria eu mesmo, se não houvesse outro remédio. Peguei um revólver e uma pá e levei-o para a beira de um arvoredo. Estendi-o no chão, enquanto cavava um buraco. Depois atirei-lhe na cabeça. A arma era de pequeno calibre. Zick debateu-se um pouco e começou a se arrastar na direção das árvores. Atirei outra vez. Dessa vez caiu e eu, pensando que morrera, coloquei-o no buraco. Começara a cobri-lo de terra quando ele levantou-se, veio para fora e começou a ir em direção das árvores. Outra vez. O meu choro era ainda mais forte do que o dele, tive de matá-lo com a pá. Foi preciso pô-lo no buraco e bater com ela como se fosse um machado e, mesmo enquanto o fazia, Zick ainda se debatia. Disseram-me depois que isso fora apenas um reflexo espinal, mas não acreditei, conhecia aquele gato. O que ele queria era ir para baixo das árvores e ficar lá, esperando. Arrependi-me de não o ter deixado morrer como qualquer gato morreria, se o deixassem a si mesmo com dignidade. Nunca me conformei com aquilo. Zick era apenas um gato, mas... Pare com isso, murmurou ela. Mas até os antigos pagãos observavam que a natureza nada nos impõe sem que ela mesma nos prepare para suportá-lo. Se é assim até com os gatos, quanto mais com as criaturas dotadas de inteligência e vontade, mesmo que não acreditem no céu. Pare, pare com isso, disse ela com voz baixa e áspera. Se estou sendo um pouco duro, disse o padre, é com você e não com a criança, pois ela, como você disse, ainda não entende. E você, como também já disse, de nada se queixa. Portanto, o senhor está me dizendo que a deixe morrer devagar, é? Não? Não estou dizendo isso. Como sacerdote de Cristo ordeno, pela autoridade de Deus Todo-Poderoso, que você não lance mão de sua filha para oferecer sua vida em sacrifício a um falso Deus de misericórdia. Não aconselho, mas adjuro e ordeno em nome de Cristo Rei. Está claro? Dom Zert nunca antes falara nesse tom, e a facilidade com que as palavras lhe vieram aos lábios surpreendeu a ele próprio. Não suportando o seu olhar, ela abaixou os olhos. Por um instante, temeu que seria dele. Quando a Santa Igreja lembrava que ainda considerava a sua autoridade superior à dos estados, os homens daquele tempo dispunham-se a rir. No entanto, a autenticidade da ordem foi sentida por uma triste mulher moribunda. Fora brutal raciocinar com ela, e ele agora o lamentava.
Uma ordem simples e direta fizera o que a persuasão não pudera fazer. Era de autoridade que ela precisava, como bem o demonstrara a maneira como empalidecera, apesar de ele ter falado com tanta brandura quanto lhe permitira a voz. Entraram na cidade. Xerxes parou para pôr uma carta no correio, em São Micael, para falar com o padre Celo sobre o problema dos refugiados e na sede da Defesa Civil para apanhar uma cópia das últimas instruções. Cada vez que voltava para o carro, esperava não encontrar a mulher, mas lá estava ela segurando a criança e olhando fixamente, como que para o infinito. Você não me vai dizer para onde queria ir, filha? Perguntou por fim. Para nenhum lugar. Mudei de ideia. Ele sorriu. Mas você tinha tanta urgência em vir à cidade. Esqueça isso, padre. Mudei de ideia. Bem. Então vamos voltar para casa. Por que não deixa que as irmãs tomem conta da menina por uns dias? Vou pensar nisso. O carro deslizou pela estrada em direção à abadia. Quando se aproximaram do campo da Estrela Verde, o abade viu que acontecera qualquer coisa. Os piquetes não estavam mais marchando em frente ao portão, mas, agrupados, falavam com os oficiais e com um terceiro homem que Xerxes não pôde identificar. Passou o carro para a pista de menor velocidade. Um dos noviços viu-o, reconheceu-o e começou a agitar o seu cartaz. Dom Xerxes não tencionava parar enquanto a mulher estivesse no carro, mas um dos oficiais andou para o meio da pista e apontou o seu bastão para os detentores de obstáculos do veículo. O autopiloto reagiu automaticamente e o fez parar. O oficial mandou que saíssem do meio da estrada. Xerxes não podia desobedecer. Os dois outros policiais se aproximaram e pararam para anotar o número do carro e pedir os documentos. Um deles olhou com curiosidade para a mulher e a criança e reparou nos bilhetes vermelhos. O outro apontou para os piquetes agora estacionados. Então era o senhor que estava por trás daquilo, não era? Resmungou ele. Para o abade. Bem, aquele homem de marrom lá adiante tem notícias a dar ao senhor. Acho melhor ouvir o que ele tem a dizer. Indicou com a cabeça um oficial de justiça gordinho que se aproximava pomposamente. A criança chorava outra vez. A mãe agitava-se nervosa. Senhores oficiais, esta mulher e a criança não estão bem. Aceito o processo. Mas por favor, deixem-nos voltar agora à abadia. Voltarei depois, sozinho. O oficial olhou mais uma vez para a mulher. Minha senhora. Ela olhou para o campo e para a estátua junto à entrada. Vou descer aqui, disse-lhe com a voz apagada. A senhora ficará muito melhor, disse o oficial, olhando outra vez para os bilhetes vermelhos. Não? Dom Xerxes agarrou-a pelo braço. Filha, proíbo. O oficial segurou o pulso do abade. Largue! Gritou asperamente. Depois, com brandura, a senhora é parente dele, ou dependente? Não? Que ideia é essa de proibir a senhora de descer? Perguntou o oficial. Já estamos um pouquinho impacientes com o senhor,
seu padre, e será melhor que. Zershi ignorou-a e pôs-se a falar rapidamente com a moça. Ela sacudiu a cabeça. A criança, então. Deixe-me levar a criança para as irmãs. Insisto. É sua filha? Perguntou o oficial. A mãe já dissera do carro, mas Zershi segurava a criança. É minha. Ele está forçando a senhora a acompanhá-lo. Não? Que é que a senhora quer fazer? Ela nada disse. Volte para o carro, disse Dom Zershi. O senhor mude esse tom de voz. Gritou o oficial. Minha senhora, que faremos com a criança? Vamos ambas descer aqui. Zershi bateu a porta e tentou fazer o carro andar, mas o oficial, rápido, meteu a mão pela janela, apertou o botão de parada e tirou a chave. Tentativa de rapto? Disse um policial ao outro. Talvez, respondeu o outro, e abriu a porta. Agora largue a filha dessa mulher. Para deixá-la ser assassinada aqui. Perguntou o abade. Vocês terão de levá-la à força. Passe para o outro lado do carro. Não? Enfiei um pouco o bastão embaixo do braço dele. Isso mesmo, puxe. Aqui está. A criança, minha senhora. Não, a senhora não pode, com essas muletas. Cors. Onde está Cors? Doutor. O abade Zershi viu um rosto familiar aparecer no meio dos outros. Você quer suspender a criança enquanto seguramos este aqui? O médico e o padre entreolharam-se em silêncio. A criança foi retirada do carro. Os oficiais largaram os pulsos do abade. Um deles voltou-se e viu-se barrado pelos noviços com os cartazes levantados que interpretou como possíveis armas. Levou a mão ao revólver. Afastem-se! Gritou. Atarantados, os noviços recuaram. Disse. O abade desceu do carro. Viu-se em frente ao oficial de justiça gordinho que lhe tocou o braço com um papel dobrado. O senhor acaba de receber uma intimação. Que, por ordem do tribunal, devo ler e explicar. Aqui está uma segunda via. Os oficiais são testemunhas de que procurei entregá-la, de modo que não será possível resistir. Entregue. Esta é a atitude certa. Eis o que ordena o tribunal, tendo em vista que o querelante alega ter havido grande escândalo público. Atirem os cartazes naquele depósito de lenha ali adiante, disse o abade aos noviços, a menos que alguém proteste. Depois entrem no carro e esperem. Não? Prestou atenção à leitura da intimação, mas aproximou-se dos policiais, enquanto o oficial de justiça o seguia lendo com voz monótona. Estou preso. Estamos pensando nisso. E a comparecer perante o tribunal na data acima mencionada a fim de prestar explicações sobre alguma acusação especial. Se o senhor quiser, poderemos arranjar umas 4 ou 5. Cors apareceu outra vez. A mulher e a criança tinham sido levadas para dentro do campo. A expressão do doutor era grave, mas não de quem se sentia culpado. Ouça, padre, disse ele. Eu sei o que o senhor pensa disso, mas... O abade Zershi vibrou um soco no rosto do médico, que perdeu o equilíbrio e
Caiu sentado na estrada,